E aí, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Eu vou fazer esse vídeo aqui. Eu tô um tempinho já sem aparecer no YouTube, sem aparecer nas redes sociais num contexto geral, porque eu cansei. Talvez seja um momento que às vezes a gente tem que refletir na nossa vida se é de fato aquilo que a gente tá querendo fazer. Eu gosto muito de produzir vídeo. Eu gosto de falar sobre temas aqui que me interessam, coisas que eu estudo, coisas que eu aprendo e tudo mais. Mas eu, infelizmente, ou talvez felizmente, eu dei uma cansada. Eu cansei de produzir conteúdo porque toda vez que a gente entra nas redes sociais, pode ser o YouTube até um pouco menos, mas num contexto geral, se tratando de Instagram, TikTok, entre outras, né, essas redes sociais mais rápidas me deu uma enjoada. E eu falo isso com o coração partido, porque eu fui um cara, eu tenho 31 anos e eu sou de uma geração que pegou a rede social lá no início, quando ela de fato começou, e hoje ela se transformou em uma coisa extremamente diferente, né? Hoje eu não consigo entrar no Instagram, no TikTok, sem ver no mínimo, e passar tipo 10 minutos no Instagram sem ver no mínimo uns 5, 6 anúncios. E eu não digo anúncio patrocinado, não. São anúncios de influenciadores querendo te empurrar algum produto ou algum serviço. Então, a rede social em si, ela virou uma rede de comércio, né? Ela se transformou em uma rede mais de venda, de proposta, de ofertar alguma coisa e ter um ótimo storytelling, e ter uma ótima comunicação para você trabalhar isso do que qualquer outra coisa, né? Do que a gente de fato se aprofundar em algum tema, falar de alguma coisa interessante, de fato, né? E aí eu comecei a perceber que os conteúdos eles estão se transformando em extremamente muito cortados, muito fatiados, isso está me incomodando. Eu não estou conseguindo ficar dentro de um vídeo por mais de 30 segundos, e isso está me deixando extremamente constrangido comigo mesmo, que eu falo assim, cara, eu não tenho capacidade de conseguir assistir um vídeo de 1 minuto. E aí isso me deixa chateado comigo mesmo, porque eu falo, cara, como que eu não tenho condição de ver um vídeo de mais de 30 segundos? Como eu não tenho essa capacidade se eu tenho capacidade de ler um livro? Como eu não tenho mais capacidade de prestar atenção em alguém falando se eu consigo prestar atenção em alguém fazendo um monólogo de 1 hora? Então, a rede social em si tem sido uma tendência, né, recorrente da geração Z para baixo, né? No caso dos millennials para baixo. Então, as pessoas estão deixando um pouco mais a rede social mesmo, estão se afastando da rede social, porque eu não sei como resolver isso, tá? Eu gostaria de ter a melhor solução do mundo, mas não sei como resolver. E cada dia que passa eu vejo que os conteúdos nas redes sociais serão criados cada vez mais por inteligências artificiais, então daqui a pouco a gente não vai saber o que que é real do que é fictício. Então, e até porque as inteligências artificiais estão criando vídeos que são assustadoramente reais, e a gente às vezes não sabe diferenciar entre uma percepção e outra. E por isso que eu queria fazer esse vídeo aqui, porque eu quero falar duas coisas para vocês importantes, né? A primeira coisa importante é que eu, de fato, vou ficar um tempo sem produzir vídeo, mas é por interesse mesmo, não é porque eu tô cansado nem nada, porque eu tô decidindo dar foco em algumas outras coisas, finalizar algumas leituras, entregar alguns trabalhos e tentar focar em uma área que eu de fato não estava focando anteriormente. E são novos planos, novas prioridades, novos sonhos, e aí você começa a entender o que que você precisa separar, né? O que que vale a pena e o que que não vale a pena. Não que aqui não vale a pena, mas é que tem outras coisas que estão valendo mais a pena do que produzir um vídeo aqui, né? E esse vídeo, de fato, primeiro ponto é esse, é que de fato eu vou ficar um tempo sem produzir vídeo, me aprofundando, estudando. Talvez demore alguns meses, talvez dure alguns anos, talvez eu nunca mais volte. Eu não posso prometer nada, até porque eu não sei o que vai acontecer. Porém, a segunda coisa que eu quero falar para vocês é que faça, ou pelo menos tente fazer algo para você sem ser visitar a rede social.
Hoje em dia a gente acaba abrindo a rede social e há uma, 2 semanas atrás a gente estava vendo toda hora todo mundo falando sobre Virgínia e Vinícius Júnior. Eu não tô nem aí pro que esses dois vivem, o que eles estão vivendo ou deixam de viver, mas todo mundo estava falando e o Instagram estava inundado disso. O brasileiro é, se eu não me engano, o segundo ou terceiro povo que mais consome rede social no mundo. Por quê? O brasileiro é um ser muito, mas muito fofoqueiro e curioso. A gente quer saber sobre a vida do outro, a gente está interessado no que o outro fala, no que o outro pensa, no que o outro diz, no que o outro está fazendo. Então, isso é uma coisa que acaba ferindo um pouco da minha. Como eu vou falar para vocês, isso fere um pouco da minha particularidade, fere um pouco da minha do meu íntimo, sabe? E eu acho que isso. E eu nem mostro o meu íntimo, nem sou um cara de ficar falando sobre isso, mas de fato é uma coisa que tem me deixado muito pensativo quanto ao futuro dessa nova geração e ao futuro das pessoas que de fato estão consumindo demais as redes sociais, né? A gente passa a ver aí que os conteúdos nas redes sociais eles estão cada vez mais superficiais e as pessoas têm que criar comunicações mais superficiais e aí você tem que ter um gancho bom, você tem que ter um bom storytelling, você tem que ter uma boa narrativa e você tem que ter um vídeo com muitas transições e ao mesmo tempo ele tem que durar 30 segundos ou menos. Então isso acaba me deixando um pouco constrangido e frustrado. E ao mesmo tempo, aqui a gente pensa no YouTube também. A grande maioria dos conteúdos no YouTube são vídeos muito curtos, com às vezes capas e thumbs, né? Que não significam nada daquilo que você está olhando. E você fala assim, caralho, como que pode, né, velho? Essa merda tá dando certo e um conteúdo bom de estudo, de profundidade, não tá funcionando. Esse não é, isso não é aquilo que eu acredito na minha vida. Então, uma coisa que eu recomendo para vocês é busca aquilo que você acredita. Eu vou buscar aquilo que eu acredito, que é profundidade, que é estudo, que é trabalho e é priorização daquilo que de fato é importante para mim. Então, você tem que buscar aquilo que de fato é importante para você. Continuo sendo um consumidor de redes sociais, mas com muito menos frequência. Hoje, se eu entro no Instagram 1 ou 2 vezes ao dia, é muito. Se eu gasto 10 minutos no meu Instagram, é demais. E TikTok nem se fala, é pior ainda. YouTube eu uso bastante, uso muito, porém, eu utilizo só para 2 coisas agora. Minto, 3 coisas que eu uso bastante. Primeiro é para entretenimento. Às vezes eu gosto de ver jogos de videogame, que eu sou um cara que eu gosto de jogo de videogame, eu acabo não jogando por falta de tempo, então às vezes eu acabo assistindo as pessoas jogando, que é uma coisa que nos finais de semana, quando eu tô sozinho e não tem nada para fazer, aí eu gosto de assistir um pouquinho. Segunda coisa é sobre estudos, então eu gosto muito de estudar. Procurem conteúdos de qualidade, procurem conteúdos densos, procurem coisas que de fato vão agregar na sua vida aí na rede social, tá? Então, principalmente se tratando do YouTube, tem vídeos aí, tem monólogos, eu já recomendei algumas vezes para vocês e volto a recomendar alguns perfis que eu gosto muito, como Wesley Nogari, que é um cara que é é, neuropsicólogo, alguma coisa assim, o cara é foda, manja muito, ele traz conteúdo muito denso, são vídeos de 1 hora, vídeos de 40 minutos, vídeos até de 2 horas, são lives enormes, mas que tem muita profundidade. O cara pega um assunto e ele aprofunda ao máximo que ele consegue. E isso é muito bom, isso é muito rico, porque isso te dá prazer de degustar aquele conteúdo. E isso é muito bom. Além do Wesley, eu gosto também muito do Neurovox, que é um baita de um canal também, que é um cara que ele é neurocientista, que é o Pedro Calabrese. Então, assim, são conteúdos que eu gosto muito, e além de alguns outros conteúdos de motivação, Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo que eu gosto bastante, o Cortella. Então, assim, você pode buscar e, assim, não vou ficar nomeando um monte de gente aqui, porque cada um tem um gosto, né? Mas são pessoas que eu gosto de acompanhar e que eu gosto de estudar e me aprofundar, e são temas que eu, Cláudio, gosto, que eu me interesso. Então, eu queria que você, como um convite, vá buscar alguma coisa que de fato te interesse e se aprofunde nisso, porque
se você ficar assistindo vídeos de 3, 5 minutos no YouTube, ou se você ficar assistindo vídeos de 15, 30 segundos, o que que isso vai te dar de profundidade? O que que isso te dá de conhecimento? Isso não te dá nada, isso só te dá uma merda de uma informação rasa, vagabunda, que você não vai usar pra merda nenhuma. Você não consegue nem aprofundar sobre um tema. Então eu digo isso pra você porque o ser humano em si, principalmente o brasileiro, tá? Eu falo brasileiro porque eu vivo aqui. Mas o brasileiro está se tornando uma pessoa extremamente superficial. Você entra numa roda de amigos para você conversar, as pessoas estão falando sobre, porra, Virgínia. Porra, cara, olha o nível disso. Então, assim, Cláudio, mas será que não são as pessoas com quem você convive? Também, também. Só que tá tão escasso achar pessoas de um nível que não é melhor ou pior, mas de um nível intelectual que tem interesse e tem profundidade, que às vezes você acaba convivendo com esse tipo de pessoa, que consome aquela merda daquela rede social o dia inteiro. E aí você fala assim, caralho, meu irmão, o que que vai acontecer comigo? Então, assim, se aprofunde em algum tema, se aprofunde em algum estudo, leia algum livro. Porra, aqui uma cacetada de livro atrás de mim, fora os outros livros que eu já li, em livros em PDF, e-book, paper de artigo científico. Tô lendo esse outro aqui agora, ó, 12 regras para a vida. Então, assim, cara, porra, se aprofunda nisso, de coração, porque não existe conteúdo na rede social que vai mudar a sua vida. Não tem pílula mágica. Não tem segredo que vá fazer com que você ganhe dinheiro pra caralho. Não tem nada disso. Sabe o que tem que vai fazer com que a sua vida mude? É você mexer a tua bunda. É você estudar, é você se aprofundar, é você se isolar um pouco e é você de fato entender o que que vale e o que não vale. Pra mim hoje não vale mais eu estar produzindo conteúdo no meio dessa inundação de conteúdos rasos e sem graça. Cláudio, mas seu canal é pequeno. É isso aí mesmo. Principalmente por isso. Pelo fato do meu canal ser pequeno. Para acabar não afetando tantas pessoas assim. Mas a minha recomendação é essa. Se aprofunde, encontre suas prioridades, tenha metas para sua vida, saiba aquilo que você de fato quer e entenda que nada externo vai conseguir mudar a tua vida. Nada, nada, nada. Não é minha palavra, não é o outro coach, não é um padre, não é um pastor, não é ninguém. Ninguém vai mudar a tua vida. Se você não decidir mudar ela. Eu decidi mudar a minha. Se vai dar certo, se vai dar errado, eu não faço a menor ideia. Eu tô tentando, porque eu tô cansado desse conteúdo raso, desse conteúdo superficial, dessas fofocas incessantes. Não vou excluir minhas redes sociais de forma alguma, mas eu acho que para sua vida, para o seu crescer, para o seu evoluir, para você se aproximar do futuro que você deseja, você vai precisar abdicar de algumas coisas. E talvez, e muito provavelmente, a rede social é uma coisa que você vai ter que abrir mão. Você vai ter que diminuir a quantidade, vai ter que diminuir a frequência, vai ter que olhar para outras coisas de mais qualidade e cuidado para você não acabar fisgado pelo algoritmo, porque às vezes você entra na rede social para acompanhar uma coisa. Só que você não consegue assistir porque aquilo não dá engajamento. Que às vezes um cientista, uma pessoa, um empreendedor, uma pessoa que quer te passar um conteúdo de valor, não vai ter engajamento. Porque o que dá engajamento é fofoca, é intriga, é confusão, é briga, esse tipo de coisa. Entretenimento. Isso vai te fisgar. Então só toma cuidado com isso, bota um temporizador no seu celular, dá algum jeito de você fazer alguma coisa e assim, tenha prioridade, pô. Você vai separar 30 minutos para você ver a rede social? Porra, separa mais 30 minutos, uma hora para você ler um livro. Porra, vai ficar 10 minutos ali mexendo na rede social, ou falando qualquer tipo de besteira ou qualquer tipo de asneira? Porra, separa 5, 10 minutos para você fazer uma meditação, ou para você orar, pedir para Deus, ou para quem quer que você seja. Ou faça de fato uma meditação, feche os olhos e faça uma respiração para você ficar mais calmo, mais sereno, ficar menos ansioso, porque a ansiedade hoje em dia é um. Porra, não tem nem o que falar, né? Então, meu papo era esse. Eu acho que falei até demais aí para vocês, mas falei o necessário.
E o terceiro tipo de vídeo que eu assisto muito no YouTube é música, né? Então eu escuto muito música. Eu acho que 80% do que eu assisto no YouTube é música. Então, é isso que eu escuto. É isso que eu vejo no YouTube. Um pouco de entretenimento, que você não pode deixar de se entreter, de ver coisas divertidas, coisas que você gosta. Segunda coisa, de fato, é você estudar, utilizar para você aprender, utilizar para você se enriquecer, enriquecer aqui o seu intelecto. E o terceiro ponto é, se você quiser, eu uso muito para escutar música e é para mim a melhor fonte de música que tem hoje. Não uso nenhum tipo de streaming musical, eu gosto de utilizar o YouTube em si. Então, essa daqui é a minha dica para você. Valorize você. Priorize você. Eu estou lendo esse livro de 12 regras para a vida e a segunda regra, ele fala sobre. Eu vou até falar aqui a regra para vocês. A segunda regra é a seguinte: cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Esse capítulo ele fala exatamente sobre você se amar, se respeitar e se valorizar. Às vezes você está deixando de se respeitar e de se valorizar preso, fisgado em conteúdos fúteis, inúteis e banais na rede social. Às vezes você deixa de se respeitar. Por que isso? Porque de fato você está priorizando uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum. E aí você poderia estar priorizando coisas que vão te levar a algum lugar. Não digo para você ser uma pessoa que só foca em trabalho, em produtividade, nisso, porque esse nunca foi o meu foco. Mas é você entender que existe um equilíbrio. Você precisa ter entretenimento e prazeres e curtir a sua vida, mas ao mesmo tempo você também precisa trabalhar e fazer as coisas acontecerem, porque ninguém vai fazer por você. Não vai vir milagre, não vai vir ninguém, Jesus não vai brotar aqui e vai te dar uma bênção, não vai acontecer porra nenhuma disso. Nada. Só vai acontecer se você se mexer e se movimentar. Então, minha recomendação é essa para vocês, beleza? Então, no mais é isso. Desejo muito sucesso a cada um de vocês que está me assistindo aqui. Muito obrigado pela audiência de todos e de todas que puderam conviver um pouquinho desse eu aqui. E é isso. Vá viver a sua vida, vá focar naquilo que é importante para você. Eu sei que muitas pessoas vão acabar de assistir esse vídeo e vão pular para um outro vídeo. E, bom, minha única provocação é que quando você acabar esse vídeo, eu quero que você pause ele e que você reflita. Quero nem que você assista de novo, não precisa nem compartilhar com os outros, mas eu só quero que você reflita. Pensa, pensa um pouquinho. Respira fundo, pensa e fala assim: caralho, pra onde eu tô levando a minha vida? Será que é pro caminho certo? Ou será que eu tô desperdiçando tempo, que é o meu recurso mais valioso, com coisas que não era pra eu acabar desperdiçando? Foca nisso, beleza? Então, no mais é isso, um forte abraço, até algum dia, que eu tenho certeza que um dia eu vou voltar, mas é isso. Um forte abraço, um beijo grande e valeu, galera!